Ok, vamos lá, deixa eu fazer a apresentação também. Qual página, professor? É a página 64, tá? Tá. Isso, muito bem, Sofia. Exercício 82 mesmo, esse que a gente estava fazendo na última aula. Quem estava me ajudando nesse exercício era Gilberto. era o Gilberto, né? Aí o que acontece? A gente vai continuar, eu tenho aqui o meu quadrinho, a gente vai continuar. Primeiro eu vou ler o exercício novamente. E o Gilberto, está por aí, Gilberto? Yes. Beleza, então você pode me ajudar, tá? Eu vou ler de novo o exercício aqui pra gente. Vou voltar para as anotações que a gente já estava. Tá todo mundo enxergando bem ali a página do livro aqui aberta? Sim. Beleza, tá. Então, olha só, Sim. vou ler o problema aqui de novo pra gente, ó. Em uma gincana de perguntas e respostas, ganhava-se 3 pontos por acerto e perdiam-se 2 pontos a cada erro. Uma aluna respondeu a 20 perguntas, ganhou 40 pontos. Quantos acertos e quantos erros ela obteve, tá? A gente leu uma vez o problema, vou ler novamente agora, que é a ideia que a gente vai usar aqueles 5 pontos que a gente estudou ali na aula passada e já em outros encontros, que é como resolver um problema. Então, o primeiro ponto é sempre ler e compreender o problema. Então, eu vou ler de novo, porque a gente nem sempre pega tudo no mesmo momento, e também é importante, enquanto a gente está lendo, fazer anotações das coisas que são importantes para depois, quando a gente for planejar, a gente ter essas informações de forma mais viável ali, né, na mão, para a gente conseguir pensar em que operações que vai executar para depois a gente fazer as contas, tá bom? Então aqui, eu vou de novo. Ó. Em uma gincana de perguntas e respostas, ganhavam-se 3 pontos por acerto e perdiam-se 2 pontos por erro. Beleza, então eu fui lá e anotei essas informações aqui no meu quadrinho. Ó. Quando acerta, ganha mais 3 pontos. Quando perde, acaba perdendo 3 pontos. A gente tem 20 perguntas e a pessoa fez 40 pontos no final do jogo. Beleza, essas são as informações que a gente tem. Então, vou ler de novo, é isso, e ela quer saber, a pergunta está sendo feita, é quantos acertos foram feitos e quantos erros foram feitos. Beleza, Gilberto, pensou mais um pouquinho sobre essa questão aqui? Você tem uma ideia do que a gente vai fazer? 3 vezes 20. 3 vezes 20. Isso, no primeiro momento a gente fez ali, ó, o 3 vezes o 20, e isso daria 60 pontos. Se ela acertasse todas as questões, daria 60 pontos, mas não é 60 pontos que ela teve, a gente teve 40 pontos. Então, como é que a gente faz para chegar nisso? Eu vou ter que ir variando essas questões, né? Então, em vez de ter 20 acertos, eu vou ter 19 acertos e um erro. Então, 19 vezes o 3 vai dar 57, como o Gilberto tinha falado no encontro passado, só que aí, como tem um erro, a gente precisa descontar 2 pontos. Então, em vez de ter 57, tem 55. Qual é o próximo passo que a gente vai fazer aqui, Gilberto? O microfone estava desligado. Ah, tá. A gente vai diminuindo até dar 40. Isso, então eu vou diminuir. O que eu disse aqui? Eu tinha 20 acertos, 19 acertos, o que eu vou fazer em seguida? 18 acertos. Isso, perfeito. Que vai dar 52 menos Vamos lá. 2 vai dar 50. Calma um pouquinho, deixa eu fazer aqui devagarinho. Acertos. Vamos ver se a conta está certa ali que tu fizesse. Olha só, tu falou 18 vezes 18 vezes o 3, 18 vezes o 3 vai dar 2. 52? Não, dá 54. 54. 18 vezes 2, 54, tá? Aí vai dar 54, ok. 54, então ficou 54 pontos se ele só tivesse ganho os pontos, mas a gente tem um probleminha. Ele teve 2 erros. E aí o que acontece com 2 erros? Peraí, vamos devagarinho. Se ele tinha 54 e ele errou 2, cada vez que ele erra, ele perde 2 pontos. Então, se ele perdeu 2 vezes o 2, ele perdeu 4 pontos. Então, tinha 54 e, na verdade, vira 50 pontos, tá? Então, vamos entender o padrão aqui, ó. Ele tinha 20 acertos, isso deu 60 pontos. Ele tinha 19 acertos e um erro, aí os pontos, os positivos deu um valor, os negativos deu outro valor, e a gente juntando eles aqui com 55, e o próximo deu 50. Qual que é o padrão que está acontecendo aqui
quando eu vou deixando de acertar um e errando uma? O resultado diminui 3, tipo 57 menos 3 é 54, aí diminui mais 2. Isso. Aí, então, o que acontece? Ó, de um para o outro, aqui, ó, quando eu vou tirando um acerto e vou ganhando mais um erro, vai diminuindo de 5 em 5. Então, daqui, ó, de 60 ficou 55, de 55 ficou 50. Então, o que está acontecendo? Eu já consigo prever qual vai ser a próxima quantidade de pontos. Então, se a gente tiver 17, vou colocar só A, tá? Para facilitar a minha escrita aqui. Ó. Se a gente tiver 17 acertos e 3 erros, quanto que vai ficar de pontos aqui então? 45. 45, e depois o próximo vai ser 16 acertos e 4 erros. Que vai dar 40. 40. E a nossa pergunta não era relacionada ao 40? Sim. Tá vendo? Então, olha só, esse tipo de problema, ele é um pouquinho diferente no sentido de a nossa execução dele, o jeito que a gente está planejando e executando é meio junto, né? Nas outras, quando a gente tem uma operação definida, estou fazendo uma operação só de mais, só de multiplicação, só de dividir, fica mais fácil da gente entender o planejamento. Nesse caso aqui, ó, a gente foi testando e obtendo os resultados. Então, teve uma ideia de eu estou planejando e estou executando ao mesmo tempo. Isso, em alguns problemas, pode acontecer, tá? Que o segundo e o terceiro passo ali de resolver os problemas, eles meio que se misturam. A gente está pensando e buscando a solução. Podia acontecer que eu não conseguisse achar a solução. Que a gente, por exemplo, se fosse pulando de números em números aqui e não passasse na quantidade de pontos que falou, o que ia acontecer? A gente não teria uma resposta, né? Então, pode acontecer também que o problema não ter uma resposta dentro daquilo que está sendo pedido, tá? Então, a gente conseguiu chegar na resposta. A gente chegou, 40 vai ser, em 40 pontos ele tem 16 acertos e 4 erros. Como é que a gente verifica se isso está certo, Gilberto? Gilberto? Repete, por favor, rapidinho. Verificar o quê? Como é que eu faço para verificar que essa quantidade de pontos aqui está correta? Conta que eu faço, assim, como é que a gente consegue fazer isso? Eu vou fazer a conta novamente, né, das multiplicações ali que tu me falasse. Eu vou fazer 16 vezes o 3 e depois eu vou fazer 4 vezes o menos 2 e vou verificar se a conta está correta. Então, eu vou fazer ali a conta aqui do lado, ó, 16 vezes o 3, e isso vai dar 48, aqui subiu 1, e aí vai ficar 48, beleza? Então, a gente tem 48 pontos positivos, e a gente tinha ainda mais uma outra coisa. 4 vezes 2, isso vai dar 8, e depois eu faço ali a última conta. 48 menos 8, que vai dar Exatamente. 40. Exatamente, 48 menos 8, e o resultado disso dá 40. Então, a gente fechou a quantidade de pontos correta. Deixa eu só ver aqui, que tinha alguém entrando aqui. Tá. Beleza, então a gente conseguiu chegar na quantidade de pontos que estava sendo pedida, 40 pontos. O que a gente faz como último passo para resolver o problema, Gilberto? O último passo? O último passo qual que é? A gente já leu e entendeu ali o problema, a gente planejou, a gente executou, a gente verificou se está correto. Qual que é o último passo de resolver um problema? Responder? Responder ele. Então, a gente vai responder. Ó, quantos acertos e quantos erros obteve? Qual é a resposta? Ela teve 20 erros e... Não, opa. Quanto? Ela teve quanto mesmo aqui? 16 acertos. 16 erros. Isso, e quantos erros? Acertos e 4 acertos. Erros. Opa, não. 16 acertos e 4 erros, né? Tá. E aí, com isso, ela conseguiu 40 pontos. Beleza, então, esse foi o problema ali, o 82, que é realmente um problema mais difícil relacionado com todos os outros que a gente tem que resolver aqui, porque ele não tem uma operação direta. Não estou fazendo só a multiplicação, não estou fazendo só a divisão, a gente está fazendo um processo de teste, a gente está testando, verificando os resultados para chegar no resultado. Mas, professor, esse é o único jeito que a gente tem de resolver esse problema? Não. Quando a gente ganhar uma outra ferramenta chamada equação,
a gente vai conseguir resolver esse problema de uma forma mais analítica, quer dizer, a gente vai conseguir estipular variáveis ali, eu vou dizer que os acertos é uma letra, os erros são uma letra, e a gente consegue resolver isso através de uma operação mais simples, tá? Agora a gente conseguiu resolver testando, mas um pouquinho mais para frente, ali no 7º ano, vocês vão conseguir resolver isso de uma maneira um pouco mais prática, tá? Vão ser menos contas e a gente vai conseguir chegar no mesmo resultado. Beleza, vamos fazer então um próximo exercício aqui, ó. Quem quer fazer 83 comigo? Vamos lá. Posso tentar? Pode ser. Vamos lá. Eu vou ler para ti aqui, tá? Ó, Mirtes tinha uma quantia no banco. Na segunda-feira, ela retirou R$ 135. Na terça-feira, ela fez um depósito de 87. Com isso, ficou com um saldo de R$ 344. Quantos reais ela tinha no início? Ok. Você entendeu o problema? Sim. Eu não entendi. Eu vou ler de novo, tá bom? Ó, então vamos lá. Mirtes tinha uma quantidade no banco. Então, eu vou fazer o desenho aqui, tá? Deixa eu puxar aqui o meu quadrinho aqui, ó. Isso, exercício 83, exatamente, que é o logo em seguida. Ó, ela tinha uma quantidade, eu não sei qual é a quantidade. Deixa eu só escrever primeiro aqui o exercício, tá? Então, é página 83. Aliás, exercício 83. Então, ela tinha uma quantidade no banco. Eu não sei quanto é que é, beleza. O que faz em seguida? Na segunda-feira, ela retirou 135. Tá, então ela tirou 135. Eu não sei quanto que é essa quantidade, mas eu sei que ela tirou 135. Beleza. O que aconteceu em seguida? Na terça-feira, ela fez um depósito de 87. Tá, então ela depositou 87 e depois, no final, no outro dia, falou o quê? Que tinha 344. Então, tem um igual aqui, 344. O que eu fiz aqui, ó? Eu não consegui lembrar muito bem das informações e eu fui anotando. Isso é um exercício interessante para vocês, tá? Tipo, sempre que vocês forem lendo um problema, vão anotando algumas coisas ali que aí vocês facilitam na hora de montar e planejar o que vocês vão fazer. Beleza, então eu li, eu entendi. Aí ele pergunta quanto que tinha no começo, né? Então ele está perguntando qual é esse tracinho aqui do começo. Como é que a gente vai resolver isso? Quem que está falando mesmo é a Luísa, né? Luísa. Tá, Luísa, como é que eu faço para resolver esse problema aqui? Tá, eu fiz assim. 135 mais 87, que vai dar 222. Tá, mas daí olha só. Fiz... Eles estão com operações diferentes. Se eles estão com operações diferentes, será que eu consigo somar eles assim? Peraí. Porque assim, ó, você lembra daquele lance que a gente tinha lá de operações inversas? Será que não é o caso da gente usar esse lance aqui com as operações inversas nesse problema? Sim. Tá, então vamos pensar o seguinte, ó, na operação inversa, a gente tinha esse resultado final aqui, ó, que é o 344. Se aqui no final ele tem isso, se eu vou desfazendo as operações, quer dizer, eu vou trocando as operações que apareceram, e eu troco, será mais, vira menos, será menos, vira mais, multiplicação, divisão, divisão, multiplicação, né? Tá, aqui estava somando 87. O que eu tenho que fazer, então, com esse 87? 135 menos 87. Isso. Não, peraí, olha só. É o 344, que é o final, né? Que é a conta de trás para frente. Quando a gente fala operação inversa, é sempre fazer a conta de trás para frente. A gente está acostumado a vir da esquerda para a direita, né? Mas na operação inversa é sempre ao contrário. A gente sempre começa desfazendo a conta, né? Então, vou anotar aqui só para a gente ter uma noção. Aqui, ó, é 344. Antes era somando 87. Então, eu vou subtrair 87. Beleza, essa é uma das contas que eu vou fazer. E aí, feito isso, o que eu vou fazer em seguida? A gente faz a conta, daí vai dar um resultado. Isso. E esse resultado a gente vai somar com mais 135. Isso, muito bem, ó. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fingir que eu tenho o resultado aqui, eu vou fazer um quadradinho de uma outra cor, e esse carinha aqui vai entrar aqui em cima, ó. Esse quadradinho, como tu falasse ali, tá vendo? Vai ser somado
com o 135. E aí a gente vai ter um outro resultado, tá vendo? Então a gente tem duas contas para fazer. A primeira é subtrair ali o 344,87, vai ter um resultado, e aí eu pego esse resultado e vou somar com o 135, como tu falasse. Ó. Beleza, então é isso aqui que a gente tem que fazer. Então, essa etapa que eu fiz aqui, ó, foi o planejamento. Eu só escrevi o planejamento que você fez aí nesse quadrinho. Beleza. E aí, com isso, eu já chego na resposta. Ele está perguntando qual vai ser o saldo inicial. Eu acho que com isso a gente já chega na resposta. Beleza, vamos fazer a conta aí. Faz a conta para mim. Como é que eu faço essa conta aqui, ó, Luísa? Tá, peraí. Pego... Não, escrevi. Tá escrito aqui, vai lá. Corta o... Quarto 4. do lado e põe 1. E daí vai dar 7. E daí vai dar 7. Isso, 14 menos 7 dá 7, beleza. O que eu faço em seguida? Corta o 3. Corta o 3, vira 2 aqui e a gente fica 13. Ok. 13 tira 8. 5. 5, é isso aí, 5. 5. E agora o que eu faço? Fica 0. Opa, 2 menos 0 dá quanto? 2, né? Sim. 2. Então, 257. Ó, então, esse carinha aqui vai ser teletransportado aqui para cima, né? Que era o número que você falou antes, ó, 257. Agora eu vou fazer uma soma. Vamos lá, quanto é que dá essa daqui? 7 mais 5? 12. 12. Subiu 1. 6. Aí ficou 6. 6 mais 3? 9. 9. E 2 mais 1? 3. Opa, chegamos no nosso resultado. É 392. Vamos voltar aqui no quadrinho que eu tinha antes e eu vou colocar esse número aqui também, ó, 392. E a gente vai fazer o passo a passo da conta para ver se está correto, tá? Então, eu vou fazer a verificação se está correto. Então, eu vou fazer a primeira operação aqui, ó, 392 menos o 135. Então, eu vou começar aqui, ó. Vou copiar de novo aqui, ó, 390. Eu já esqueci que número que é. 392, né? 392 menos 135. Fazer a operação aqui. Vamos lá. Cortei, né? Cortei aqui, ficou 8. Aí sobrou 1 aqui, ficou 7. Aí 8 menos 3, 5. E aqui ficou 2. Beleza. Aí o que eu faço em seguida? Volta lá, olha o número que é. Agora mais 87. Aí faz 257 mais 87. Vamos fazer junto aqui, Luísa. Quanto que dá aqui? 7, 7? 14. Ah, não, peraí. 14, tá certo, tá certo. Aí subiu 1 aqui, aí 1 com 5 dá 6. 6 com 8 dá 14 também, subiu 1. E aqui ficou 3. 344. Essa era a resposta que aparecia lá pra gente? Era a resposta que aparecia pra gente. Então, de fato, a gente conseguiu descobrir qual que era o número inicial. Então, o que a gente tem que fazer no final aqui, Luísa? Oi? O que a gente tem que fazer aqui no final agora? A última coisa que a gente tem que fazer. Mas já deu o resultado. Sim, mas o que a gente tem que fazer agora? Operação inversa? Não, a gente já responde, a gente fez a conta, a gente já verificou se estava correta, e agora o último passo é fazer o quê? Responder? Isso, agora a gente tem que responder. Quantos reais ela tinha no início? Ela tinha quantos reais? 392 reais no início do problema, né? Então, ela tinha 392 no início das operações. Então, beleza, conseguimos resolver, então, essa questão também, tá vendo? Ó, a gente leu, a gente planejou, a gente executou as contas, verificou e depois a gente respondeu. Tá vendo? É sempre um passo a passo. E isso, assim, ó, é um exercício. Por mais que pareça que, mas eu sei fazer as contas, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo. Se a gente não sabe interpretar o problema, não adianta saber fazer as contas, porque aí você vai saber fazer as contas, uma calculadora sabe fazer as contas, mas ela não sabe interpretar o problema. Então, a gente precisa saber interpretar os problemas, tá? Vamos para o próximo aqui, ó. Deixa eu ver se... esse aqui dos selos, eu acho que a gente já resolveu numa outra vez. A 84 a gente já resolveu, já não resolveu? Alguém lembra? Não lembro. Eu acho que sim. Como?
Acho que Se não me sim. engano, sim. Resolvemos sim, tinha dúvidas. Resolvemos sim. Isso. Essa 84 que a gente já resolveu, tá? E, tipo, quem quiser assistir de novo sobre essa 84, volta aí nos vídeos ali, procura em umas aulas anteriores que a gente tirou dúvida do capítulo 2, que já tinha a resolução dessa, tá? Vamos para um outro exercício aqui. Vamos fazer um diferente aqui que a gente ainda não fez. Deixa eu ver esse daqui. Atualmente, não existe não. Esse aqui não é legal. Vamos fazer esse da balança aqui, ó. Esse eu acho da balança pode ser interessante. Quem quer me ajudar nesse da balança aqui? Quem não fez um ainda? A Sofia que está falando bastante aí, que não me ajudou ainda no exercício. Quer fazer esse aqui, Sofia? Eu ajudei semana passada, mas pode ser. Pode ser esse? Tá, então vamos fazer esse aqui, ó. Vou ler, então, deixa eu apagar aqui o quadro. Tá, pode ler. Tá, só um instantinho, deixa eu só apagar aqui as nossas coisinhas para a gente começar a fazer lá no começo. Tá, vou ler ali, ó, 89, tá? É na mesma página 64, exercício 89, quem tá com o livro aí na mão, ó. A balança a seguir está em equilíbrio. Os dois cilindros têm a mesma medida de massa. Cilindro é o rosinha que está aparecendo, tá vendo? Isso. Ó, tá? Os dois cilindros têm a mesma medida de massa. Cada cone tem a massa igual a 75 gramas e o cubo tem a massa de 63 gramas. Qual é a medida de massa de cada cilindro? Olha só, não fica muito visível aqui, mas o que está em verde é um cubo, tá? É um cubo, então o verdinho é um cubo, o rosinho ali vai ser os cilindros e os azulzinhos são o cone. O cone ali vai ser praticamente o chapéu de festa, né? O cilindro ali é um copo, né? Um copo mais ou menos normal ali de casa, e o cubo ele vai ser o cubinho que a gente tem normal também, tá? Então, cada um deles aqui, ó, tem uma quantidade, tem uma medida. Esse problema, ele está numa balança, e toda vez que a gente fala de balança, a gente pensa em igualdade. Então, o que está desse lado da balança é igual ao que está do outro lado da balança, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Não faço ideia. Tem alguma ideia do que fazer, Sofia? Sofia? Sim. Sim, sim. O que você acha que a gente tem que fazer aqui? Primeiro a gente tem que pegar o peso do cone, do chapeuzinho de festa, que é 75 gramas, e fazer vezes 5. 5? Vezes 3, né? Sim. Tá, então assim, ó, antes de começar a fazer as contas, eu vou Vamos primeiro anotar as informações para ficar tranquilo, né? Então, ó, cada cone tem 75 gramas, tá? Então eu vou anotar lá, ó. Então, cone, eu vou tentar usar mais ou menos as mesmas cores ali. Eu vou botar o rosa como vermelho, tá? Ó, o cone 75. 75 gramas, tá? Eu vou usar o Gzinho aqui do lado, 75 gramas. Meu 5 aqui ficou horrível. Vou colocar um 5 mais bonito aqui. Opa, bom, 75 gramas, beleza. Então, a outra informação que a gente tem é que o cubo, que é o verdinho... O cubo é 63. 63, então eu vou pegar lá o verdinho, ó, o cubo. Uma setinha, porque não é igual, né? 63 gramas. E o que ele está querendo descobrir pra gente é o cone. É o peso do cilindro. Não, peraí. Ali é cilindro, né? Eu escrevi errado. Desculpa, pessoal. Aqui em cima é cilindro, não é cone não, tá? Escrevi errado. É o cone que a gente quer descobrir. Então aqui é cilindro. Peraí. O cilindro que a gente quer descobrir. Então aqui não tem nada a ver. A cor está totalmente errada. Tu trocou as cores. Troquei as cores, troquei o nome, troquei tudo junto aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu ver de novo ali. O cone é azul. Tá, então eu vou colocar aqui, ó. Cone. Opa, não tá certo. Cone. Que tem quanto? 63, 75. Né? Não, cone é 75. Cone 75. Nossa, eu troquei as cores também aqui em cima, tá? Então, 75 gramas. Ok, então, cone. E o cilindro que tem que descobrir. Exatamente. Aqui é o cilindro que a gente quer descobrir. Então, o cilindro é a nossa grande incógnita, né? O nosso grande mistério é o cilindro. Então, o que eu vou fazer com o cilindro? Vou botar um ponto de exclamação aqui, um ponto de interrogação, que é o que eu quero descobrir de fato, né? Vou arrumar aqui. Ok. A gente tem um cone, então, 75. Fechou.
O que a gente tem que fazer? Que outro desenho que eu posso fazer aqui para facilitar o nosso entendimento? Você consegue desenhar alguma coisa ali, ou escrever alguma coisa ali? Vou olhar de novo para a figura. O peso dos 3 cones é Tá. o mesmo peso dos 2 cilindros com o cubo. Tá, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar uma igualdade nesse negócio aqui, é como se fosse a balança, né? Coloquei uma igualdade. Do lado esquerdo, a gente vai ter 3 vezes o cone, tá? Então eu 3 tenho... vezes 75. Isso, então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, ó, é 3 vezes 75. Ok, vamos olhar para o outro lado ali, ó. No nosso outro lado, a gente tem o... Igual 2 vezes ponto de interrogação mais 63. Isso, muito bem, Sofia. Ó, eu tenho 2 vezes o nosso ponto de interrogação. Nosso ponto de interrogação eu vou deixar um espacinho, tá? Em vez de colocar um ponto de interrogação, vou colocar um espacinho que a gente já está acostumado com espacinho. Mais 63. Mais 63. Ok. Tá, a gente conseguiu desenhar o que está aqui. A gente transformou esse desenho aqui numa expressão matemática, né? Apareceu as operações, a única coisa que está estranha aqui para a gente é esse espacinho aqui, mas, de certo modo, a gente vai ter que fazer isso para chegar nas operações inversas, né? Quanto vezes 2 mais o 63 vai ser igual a 3 vezes o 75? São essa pergunta que está sendo feita. É claro, ali como está sendo feita no texto é bem diferente, né? Mas o que a gente transformou em matemática vai ser isso, ó, 2 vezes que número mais o 63 vai ser igual a 3 vezes o 75. Beleza. Como é que eu faço isso, Sofia? A gente tem que fazer o 75 vezes 3 primeiro. Isso. Vamos fazer essa conta aqui então embaixo. Eu já vou fazer direto aqui embaixo, ó. 3 vezes 75 vezes o 3. Isso dá quanto? Dá 5 vezes 3, 15. Subiu 1. E 3 vezes o 7 dá 21, mais 1, 22. Beleza. Desse lado, então, fica 225. Então, eu vou copiar aqui bonitinho, ó. 225 desse lado, igual a 2 vezes alguma coisa, mais... Jonathan, eu caí, desculpa. Voltei. Desculpa. Não, já deu certo aí? Deu, voltei. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu fiz a conta, né? O 75 vezes o 3 deu 225. Então, eu copiei aqui, ó, 225 bonitinho desse lado. 2 vezes alguma coisa mais o 73. Como é que eu desfaço essa operação aqui, Sofia? Agora, a gente tem que pegar o 225 e tirar 63. Para saber quanto exatamente. Que é os 2 cilindros juntos. Exatamente. Olha só, a gente passou, no meio desse capítulo, a gente passou por um lance lá que tinha as igualdades dos dois lados, que a gente ficava somando, subtraindo, e de certo modo a gente está usando aquela atividade para resolver isso daqui, porque não é só a operação inversa, né? Se fosse só a operação inversa, a gente conseguia resolver tudo de um lado só, mas ele está envolvendo os dois lados aqui da nossa expressão. Então, eu tenho que empurrar o 63 lá para o outro lado. Então, eu vou fazer o que a Sofia falou, ó, o 225 menos o 63 vai ser igual a 2 vezes aquela quantidade ali do cilindro, que é esse tracinho ali que eu não sei quanto que é, tá? Beleza, eu vou fazer a conta aqui do 225 menos 63. Eu vou abrir um novo espacinho para 225 menos 63. Vamos lá, dá quanto, Sofia? 2. 2. Aí faz o quê? Daí, pega emprestado dos dois lá da centena, fica 12 menos 6 dá 6. E aqui dá? E desce 1. Dá 1. Então, beleza. Então, 162. Ó, então, os dois cilindros juntos, 162. Isso, então eu vou escrever aqui essa operação de novo, ó. 162 vai ser a mesma coisa do que 2 vezes o peso dos cilindros, correto? O que tem que fazer agora para chegar no resultado final disso aqui? E a última coisa, a gente tem que pegar esse 162 e dividir por 2. Isso, muito bem. Então, eu vou fazer ali, 162 dividido por 2. Quanto dá? Pega o 16, daí dá 8. Dá 8. 16 menos 16, 0. 0. E depois 2, né? 2 vezes 1, coloca 1. Então, cada cilindro pesa 81 gramas. Exatamente. Então, o que aconteceu aqui no final? Deixa eu só ver aqui que alguém...
tá entrando nesse horário aqui. É o Giovanni. Vai deixar. Eu sou o Douglas? Tá. Ele botou o nome. Beleza, então. Vamos continuar aqui. Pessoal, o que vocês estão conversando ali em paralelo? Não estou entendendo. O que foi ali, pessoal? Eles estavam falando que um não tá de câmera ligada e outro, porque a Cíntia pediu pra gente ficar com a câmera ligada agora, né? Uhum. Daí um tava falando que o outro não tava, pro outro ligar a câmera. Pessoal, isso não tem que ser conversado agora. A gente está focando em resolver os exercícios, tá? Beleza, vamos continuar aqui, ó. Então a gente chegou no resultado 81. O que eu faço, então, como última coisa que eu tenho que fazer? Responde o problema. Responder o problema, exatamente. Então, ali, ó, vamos responder o problema usando a pergunta que foi feita. Ó. Qual é a medida de massa de cada cilindro? Cada cilindro tem a medida de massa de 81 gramas. Perfeito, Sofia. É isso aí. Tá vendo? Ó, esse problema aqui, ó, eu acho também, junto com o problema aqui que a gente tem, que o Gilberto me ajudou a fazer, 82, esse daqui talvez seja um dos problemas mais difíceis que tem nesse capítulo do livro. Por quê? Porque ele envolve todo o conhecimento que a gente precisou. Nesse capítulo todo aqui, a gente resolveu os problemas, né? Que tipo, é uma habilidade. A gente usou a operação inversa, que também é uma outra habilidade, e além disso a gente usou aquele lance ali da igualdade que apareceu no meio do capítulo também. Então, as três coisas totalmente diferentes ali se juntaram para resolver esse problema. Então, é um problema mais complicado mesmo, mas a gente conseguiu resolver ele junto. Ficou alguma dúvida desse problema aqui, pessoal? Alguém não entendeu o que a gente fez ali? Como é que foi? Pode abrir e falar o microfone agora. Vamos lá. Tranquilo para todo mundo aí? Agora é o momento de usar o chat e dizer, ok, eu entendi, vamos lá. Não? Sim? Entendi. Beleza, tá. Vamos para mais um, então, aqui, ó. Essa daqui foi a parte dos problemas. E deixa eu ver mais o que. Potência a gente já resolveu. Deixa eu pegar algum problema envolvendo potência aqui para a gente resolver também, que é legal. Deixa eu ver aqui. Esse aqui do desafio, talvez... Tá, vamos fazer esse aqui do desafio, ó. Escreva 4 potências diferentes, todas elas, ó, página 66, tá? Vamos lá para a página 66. Exercício 99. Vamos lá. Exercício A, tá? Quem quer fazer esse A aqui comigo? Ó, escreva 4 potências diferentes, todas elas com o resultado 64. Essa daqui é complicada. Na verdade, se a gente olha os exercícios anteriores, fica fácil, tá? Porque o 64 é um número que aparece várias vezes aqui como potência de outros números. Alguém? Ou eu vou ter que resolver esse? Tá, eu vou resolver esse daqui, que esse aqui já é mais habilidade mesmo. Olha só, eu vou pegar de novo o exercício ali para vocês. O exercício 99. Eu só sei 2, eu acho, prof. Tá, então 2 já me ajuda bastante, ó. 99, exercício A. Quais são os 2 ali que você conhece, Gilberto? Um tá no livro, que é 2 de 6. 2 elevado na 6, que vai dar 64, né? Muito bem. Aqui, ó, vamos fazer essa conta todo mundo junto. 2 vezes 2... A minha internet caiu, professor, desculpa. Tá, não tem problema. Ó, 2 vezes 2 vai dar 4. 4 vezes o 2 dá 8, foi 3, elevado já na 3. Deixa eu fazer aqui embaixo, para não ficar dúvida. Dá 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2 e vezes 2, tá? Então aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4, aí isso daqui dá 8, depois se eu faço de novo, dá 16, se eu faço de novo, dá 32, e mais uma vez, dá 64. Então, ó, 2 elevado na 6 dá 64. Qual é a outra que você conhece, Gilberto? Eu acho que tá certo, não tenho muita certeza, que é 8 de 8, que eu acho que vai dar... 8? 8 vezes 8, né? Que no caso, então, vai ser 8 ao quadrado, né? 8 ao quadrado dá 64. Muito bem, porque, ó, 8 vezes 8 a gente sabe que é 64. É só lembrar da tabuada, né? Aí, Eu sei mais um. qual é o outro? 64 elevado a 1. Muito bem, ó. O mais simples é um negócio que é mais... Às vezes, a resposta mais simples é mais conveniente, ó. Então, 64 elevado a 1 também vai ser uma potência, que dá o 64, porque qualquer número elevado na 1 é o próprio número.
tem mais um. E esse mais um aqui eu vou dizer para vocês qual que é. É 4 elevado na terceira. Ó, 4 vezes o 4, isso daqui dá 16. E se eu faço 16 vezes o 4, o resultado também dá 64. Então, os 4 jeitos que a gente tem aqui de fazer 64 vai ser 4 elevado na terceira. O outro, como a Luísa falou ali, ó, vai ser o 64 elevado na 1. O Gilberto falou esse daqui, ó, do 8 elevado na segunda. E ainda tinha um outro que aparecia no livro, que era o 2 elevado na sexta, tá? Então, são esses 4 jeitos aqui que a gente consegue fazer o resultado da 64. Vai ter mais? Vai, tá? A gente vai ter outros resultados, outras potências que vão dar 64. Por enquanto, como a gente tem potência só com o número inteiro, não tem fração, não tem isso, não tem aquilo, então, por enquanto, esses são os únicos resultados. Quando a gente expandir um pouco o nosso universo ali de números, começar a falar de fração, começar a falar de número negativo, aí a gente vai ter mais respostas em que a potência pode dar 64, tá? Vamos para B aqui, ó. Qual é o número natural que elevado na 1 tem um resultado diferente dele mesmo? Vamos lá. Qual é o número natural que elevado na 1 tem um resultado diferente dele mesmo? Tem algum número que dá para fazer isso? Vamos pensar junto aqui. Um número que elevado na 1 tem um resultado diferente dele mesmo. Isso existe? Será que existe? O pessoal está me escutando? Talvez. Nenhum. Nenhum, né? Porque a gente deu a nossa definição, quer ver? Ó, vamos voltar aqui à nossa definição, as potências, e eu acho que ó, a primeira definição que ele aparece ali, ó, é falando que qualquer número elevado na 1 é sempre o mesmo número, né? Tipo, é essa definição que a gente tem, que a potência... Aqui, cadê? Cadê? Tinha uma regrinha aqui que aparecia no meio do livro aqui, cadê? Não, aqui. Ele não apareceu aqui. Mas talvez na página posterior ali, ó, que vai aparecer a ideia de que qualquer número elevado na potência 1, cadê? Aqui, ó. Todo número natural elevado na 1 é ele próprio, tá vendo? Essa informação, ela é verdadeira. A gente tem que todo número elevado na 1 é ele mesmo. Então, ele faz isso para a gente descobrir aqui e usar essa propriedade, tá vendo? Então, ele veio posterior, ele colocou aquele exercício para a gente ficar pensando, para não conseguir chegar no resultado e dizer, olha, não tem. Às vezes acontece isso, às vezes a resposta, por mais que isso seja incômodo para a gente, é dizer que não tem resposta, tá? A resposta dizendo que não tem resposta, não tem um resultado para isso, tá? Isso às vezes incomoda as pessoas. Não, mas não pode dizer que não tem resposta. Sim, a resposta pode dizer que não tem resposta, tá? Agora vamos fazer a senha aqui, ó. Por que 2 vezes 5 é igual a 5 ao quadrado? Sim ou não? Mas, professor, se não é resposta, é uma resposta. Sim, é que ele não tem resposta, é uma resposta pra gente, entendeu? O fato de não ter um número que seja assim é uma resposta pra gente. Vamos lá, vamos pegar aqui o exercício 100, ó. 2 vezes 5. A Maria Eduarda falou que ela não tá mais conseguindo entrar. Tá, estranho. Mas ela tava antes, não tava? Mas tá quase acabando a aula, falta 3 minutos. Porque o que acontece, assim, ó, eu acho que como tem muita gente com o lance ali de câmera ligada e tal, fica sobrecarregado o vídeo e aí fica difícil das pessoas entrar. Tem muita gente que está caindo e voltando o tempo todo, exatamente por causa disso, tá? Então, ela voltou agora, conseguiu voltar. Beleza, pessoal, vamos continuar aqui. Então, esse exercício aqui, ó, o 2 vezes o 5, não vai ser a mesma coisa, ó, 2 vezes o 5, ele não vai ser a mesma coisa, quer dizer, ó, vai ser diferente do que 5 elevado ao quadrado. Por quê? Porque 2 vezes o 5 é 10, e 5 ao quadrado é 25. São números que são diferentes, tá vendo? Ó, não vai ser igual. E aí a argumentação é bem simples, a argumentação é bem isso, sabe? Tipo de, é diferente porque quando a gente faz a conta, o resultado não é o mesmo. Tá, pessoal? Ó, só reforçando as últimas coisas que a gente tem para falar, tá? Primeiro,
Quem não me entregou a atividade de hoje ainda, por favor, entregue dentro do prazo, tá? Não vamos esquecer de entregar. Outra coisa. Até 18 horas. Isso, até às 18 horas. Obrigado, Sofia. Façam as atividades ali, tá? Refaçam esses exercícios. Eu sei que a gente já entregou, vocês já tiraram as dúvidas sobre isso, mas aí na semana que vem a gente vai fazer uma prova, tá? Sobre esse capítulo todo. Então, por isso que a gente está fazendo essa revisão dessa semana. Ah, mas se semana que vem ainda surgir mais alguma dúvida sobre algum exercício que não esteja na avaliação, eu posso perguntar? Sim, pode perguntar, não tem problema nenhum, tá? Tipo, a gente ainda pode tirar dúvidas semana que vem sobre esse conteúdo. Aí a nossa avaliação eu vou enviar na segunda-feira e vai ser um prazo curto dessa vez para vocês fazerem essa avaliação, tá? Vai ser só de segunda até quinta-feira. Então, na quinta-feira vocês precisam... Professor, já veio e entregar. perguntou se ele entregou. Se ele entregou. Eu vou falar novamente quem não entregou. Ó. Repetindo, quem não entregou ainda foi a Ana Luísa, que é a atividade para hoje, tá? O Giovanni não entregou, a Luísa não entregou, a Maria Eduarda não entregou e o Samuel não entregou. Essas foram as pessoas que não entregaram, tá? Então, eu falei só... Dessa semana ou da semana passada? Então, a da semana passada que é para entregar essa semana. Tá? É porque eu não fiz uma atividade nova essa semana. A atividade que a gente está fazendo é a da semana passada. Tá? Ô, prof. Diga. Já pode ir entregando as atividades do livro? Sim, pode me encaminhar as atividades do livro, mas isso eu também ia mandar no bilhete da semana que vem, para vocês me encaminharem isso, porque, teoricamente, a gente já terminou de fazer tudo, né? Tipo, a gente já viu os exercícios todos, é só vocês tirarem foto ali e mandar para mim, tá? Mas isso eu vou explicar depois num outro momento, eu vou falar isso na semana que vem, tá? Não precisa se preocupar em fazer agora, até para fazer tudo junto na semana que vem, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Ok. Diga. Não. Tudo certo? Sim. Quem não colocou o nome no chat ainda, por favor, coloca o nome no chat, tá? E é isso, pessoal. Tem bastante gente entrando e saindo o tempo todo hoje, caindo, tá? Ok, pessoal. Então, tchau para vocês aí, uma boa semana. Tchau. E, por favor, não esqueçam de entregar a atividade, tá? Ô, prof.